Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Quina do Mundo. Como sempre estou aqui eu, com os meus grandes amigos André Gomes. Fala galera, beleza? Paulo Jabardo. E aí pessoal, como é que vocês estão aí? E eu sou Thiago Januzzi. E hoje temos uma convidada super especial, cantora, performer, entertainer, minha grande amiga Lupe. Ou seria Roger? Eu acho que abarca as duas coisas, né? Como é que eu posso dizer? Eu comecei a deixar mais. Eu já tive várias fases na vida em que eu entrei um pouco mais nesse lado e depois eu até voltei atrás. Mas ser a Lupe tem sido muito mais intenso recentemente, assim. E eu tirei justamente o nome de uma personagem trans que eu fiz no teatro, que ela se chamava Lupe, era uma peça do Pedro Almodóvar, que se chamava Fogo nas Entranhas, e tem uma personagem trans lá. Assim, engraçado que era uma trans contrária, né? É um trans masculino, então eu teria sido, na peça eu era uma mulher que fez a cirurgia para virar um homem, mas ela não tinha mudado de nome, ela era Lupe. E também o Romero, na verdade, não é um nome que eu tenho de família meu, mas é o nome da minha avó paterna, e ela sempre me incentivou assim, seja o que você quiser, e o mais importante é a gente enfrentar tudo na vida, mas sabendo que estamos sendo quem nós queremos ser o tempo todo. E essa é a dica da felicidade. Então eu peguei Lupe e juntei com Romero, então em muitos lugares só me conhecem como Lupe Romero. Entendi. Mas é Roger, assim, de nascimento, se pegar a minha identidade, tá lá Roger ainda. E no Facebook tá Roger também. Também. É muito recente tudo, então eu ainda não fiz todas essas mudanças, ou só quando eu vou achando necessário eu vou pondo um pouco isso daí pra frente. Legal. Bom, eu não anunciei o tópico, né? Eu acho que eu esqueci de fazer isso, né? A gente tá falando sobre transexualidade hoje. Só que na hora que eu tava bolando, pensando na ideia do episódio, eu pensei, não tem como a gente falar sobre transexualidade sem falar de gênero. Né? São conversas que simplesmente não faz sentido você falar de uma coisa sem a outra. Sim. Então, só pra gente fazer uma divisãozinha rápida, né? O que é o gênero, né? O gênero seria esse construto social, né? Essa marca que se espera comportamental das pessoas, né? Que pode ser ou não atrelada ao sexo biológico da pessoa. Né? Que na nossa cultura a gente está muito acostumado com esse gênero binário, né? Você é homem ou mulher, né? E que já é mais complicado, porque o que é homem e mulher hoje na nossa sociedade ocidental não era, sei lá, 100 anos atrás, já eram papéis bem diferentes, né? Não precisa nem ir tão longe assim. E você, em outras sociedades, você vai ter mais gêneros, você não tem apenas só dois gêneros, né? Hoje, quando você fala de gênero, é muito difícil você abarcar tudo nesse dualismo, né? Só de homem e mulher, né? A situação é bem mais complexa que essa. Realmente, essa binaridade da sociedade é também uma forma de controle, porque é muito mais fácil você lidar com aquilo que você conhece. Então, se você atrelar gênero a características biológicas, você tem ali um campo conhecido com que você pode trabalhar. Se você admite que existam vários gêneros, e são inúmeros, assim, se a gente pega aquela gama de gêneros, ela é uma coisa muito aberta, você começa a não ter tanto controle. Você tem que lidar com coisas que você não tem conhecimento. Isso me parece um pouco assustador para certas pessoas, inclusive na questão de marketing, do que é vendável ou não, porque você não sabe exatamente como vender alguma coisa para aquela pessoa, porque ela não está categorizada dentro daquelas coisas que são entendidas como, normais, dentro de muitas aspas, claro. Então, eu acho que é isso, assim, tem uma questão de controle muito forte, por isso que isso é tão imposto pra gente. Você é homem ou você é mulher, e isso tá definido. Se você nasceu com aquelas características físicas, já tem uma expectativa social de como você tem que se portar, do que você gosta, do que você vai gostar, do que você vai fazer, né? Eu acho que é bem por aí. Aí entra uma coisa, por exemplo, a gente que é o que a gente chama homem cis, né, criado nessa sociedade homofóbica, patriarcal, etc, existe uma certa dificuldade com terminologia. Então, assim, por exemplo, eu lembro, agora acho que já não tanto, mas quando eu era moleque, né, quando se falava gay, trans, era tudo embutido na mesma coisa. Sim.
Outra coisa, assim, e tem a questão de terminologia que eu acho que seria bom você explicar pra gente, porque gera muita confusão. Então, por exemplo, travesti e mulher trans. Tem diferença? Qual a diferença? Há uma grande questão quanto a terminologia de travesti e mulher trans, porque, na verdade, é um limite muito tênue. Eu tenho uma amiga que ela é, inclusive, atriz, ela é a Renata Carvalho, ela faz uma peça que chama Jesus, Rainha do Céu. É famosa isso aí. Sim, e, bom, ela é minha amiga, ela é, inclusive, autora do Manifesto Transgênero, que pede para que, assim, as emissoras ou os locais que forem trabalhar com personagens trans contratem atrizes e atores trans, porque para ter uma representatividade, porque muitas caem na prostituição justamente por não ter oportunidade e não serem representadas. Tanto que filmes que tratam de trans e que colocam atores cis para fazer uma trans seria uma coisa muito discutível. Como a gente tem também no movimento dos negros, né? A pessoa preta, ela quer se sentir representada com um personagem preto e não fazer que nem fizeram com o filme Trovão Tropical, que colocaram lá o ator Robert Downey Jr. pintado de preto na cara. Eu acho que também foi muito para chamar a atenção, mas realmente vira um blackface, assim. É o blackface, tá? Sim, para papéis pretos, contratem pessoas pretas, tal. Quanto a travesti e transgênero, é muito tênue, porque ela mesma, eu comecei a falar sobre a Renata, porque ela se categoriza como travesti, e não necessariamente como trans, assim, seria... eu acho que é muito próximo as duas coisas, e acho que talvez seja só uma outra terminologia, porque a travesti, ela é uma trans, né? O que a gente não pode considerar, por exemplo, a crossdresser, que eu tenho várias amigas também que são, e elas, pelo contrário, aí elas têm uma vida masculina na sociedade. Em geral, pode ser até um primeiro passo para elas desenvolverem uma transgeneridade ou alguma coisa assim, ou libertar isso, né? Não desenvolver, mas libertar. E que elas, por exemplo, não se depilam, muitas delas. Elas, quando saem à noite, que elas querem exercer esse papel feminino na sociedade, elas usam meia calça, por exemplo. Aí isso já dá uma inibida naquele pelo da perna que ela não sente necessidade de tirar no dia a dia dela quando ela estiver como homem. Isso é interessante, né? Porque até a questão, por exemplo, que você falou da depilação, né? Que é um papel também associado ao gênero feminino, que a mulher tem que ser depilada, né? A mulher não pode ter pelo. Sim. Né? Mas é que essa questão da depilação, né? Você vê entre as feministas tem o movimento de não depilar, né? Não, isso. E acho que você pegou um ponto bom, né? Coisa bem interessante isso aí. Porque, inclusive, né? Acho que tem alguns movimentos feministas mais radicais, né? Até peguei um termo que eles usam que é o TERF. É Trans Exclusionary Radical Feminists, né? Que elas são contra... Elas brigam muito com o movimento trans, né? Porque elas falam que o movimento trans perpetua essas normas de gêneros patriarcais, né? De que a mulher tem que ser depilada, essas coisas. Porque a mulher trans acaba repetindo esse modelo do que a mulher tem que ser, né? Então isso aqui é uma briga feia aqui, cara. Até porque eu acho que, assim, na transgeneridade, as trans que querem se assumir totalmente como femininas e mostrar isso ao mundo, elas vão naquele extremo do feminino e da binaridade, né? Então elas usam inclusive de padrões que já estão sacramentados socialmente dentro da ótica do que é ser feminino. Mas justamente porque elas precisam de uma necessidade de afirmação de sou feminina. Então elas vão muito mais a fundo nisso, né? Por exemplo, não sair de casa sem um batom, alguma coisa assim, sendo que muitas feministas, por exemplo, falam assim, batom é uma imposição social e tal, mas eu consigo entender alguém que foi sempre pressionada a ser de um determinado jeito, né, e aceitar aquele gênero biológico que foi imposto, querer também buscar ao máximo brigar com isso e se mostrar como feminina, então ela vai buscar todos os recursos, né? Saquei. Pra autoafirmar ali. Acho que é bem isso. Nada contra também os movimentos feministas, porque, bom, super válidos. A gente tá se livrando do patriarcado, é indiscutível. Né? Mas eu acho que é uma coisa mais específica, né? Isso, né? São os grupos mais radicais, né? Que tem
essa questão. Não é algo que dá pra generalizar de forma alguma. A única coisa assim que a gente poderia dizer é que eu acho que me parece que algumas das dificuldades da mulher trans é diferente das dificuldades da mulher cis, né? Eu acho que imagino que deve ter tudo que uma mulher cis sofre, eu imagino que a mulher trans também sofre, mas tem as particularidades da mulher trans também. E aí você comentou um negócio que é a prostituição. E assim, eu tô falando, e vindo do meu meio, assim, quando a gente fala em mulher trans, você se associa à prostituição. Elas são invisíveis, assim, pelo menos não estão no mercado, pelo menos na área que eu trabalho, ou são praticamente invisíveis. É algo que é lamentável, né? As oportunidades para elas são muito mais escassas, né? Porque me parece que assim, elas só servem para ser aquele objeto de desejo fetichista do tipo, vou aproveitar de um corpo diferente e isso traz algum prazer ali, porque, nossa, que é tão diferente que, sei lá, me dá tesão. Mas eu tenho amigas que trabalham, por exemplo, em escritório de advocacia que aceita pessoas trans, o que é uma raridade, mas é muito louvável também. Né, conseguir saber que são pessoas e que têm a sua vida também. A própria Renata relata, ela não esconde isso, de que ela também já trabalhou com prostituição antes de conseguir se firmar como atriz e ser reconhecida como atriz e rodar o mundo fazendo a peça, né? Porque é isso que acaba caindo a vida delas. Também é um jeito da sociedade patriarcal e machista vê-las, né? Tipo, jogar elas como apenas um objeto a ser usado pro prazer ali. Mas eu acho que é bem isso, né? A partir do momento que você naturaliza algo que não é natural, que é social, que é criado, né? É o que você falou, você tem uma ferramenta de poder ali. Você tem uma ferramenta de dominação. Lembrando que o gênero é uma coisa completamente inventada, é algo criado pela sociedade, né? Toda a sociedade tem definição de gênero, né? Você vai ter expectativas sociais do que um gênero A, ou B, ou C, ou D vai fazer. Né? Isso é natural, mas o gênero em si não é natural, né? Tem um termo que acho que é do Ray O'Connell, que ele falou, que chama de masculinidade hegemônica, né? Porque, por exemplo, o que a gente tá falando aqui disso, a gente fala esse monte de coisa, mas assim, nós três aqui do podcast, nós 3 caras brancos, cis, hétero, né? Então, é completamente fora da nossa realidade, sacou? A gente não vive isso, por isso que é o tipo de assunto que pra gente falar é muito complicado, porque a gente não tem muita noção. Mas só pra dar uma ideia, assim, quando a gente era criança, eu acho que o André e o Paulo vão concordar comigo. Primeiro, assim, que era homofobia absoluta, né? Você chamar um cara de viado era, sabe, uma ofensa sinistra. Você tinha que brigar. Você tinha que brigar. Tinha que partir pra porrada. Você chamar o cara de viado e era mesmo que chamar o cara, sabe, xingar o cara de filha da puta, sacou? Vai rolar porrada depois, né? Não sei, no meu caso, pelo menos, assim, eu fui criado com isso. Então foi um processo devagar e lento pra, sabe, me desintoxicar dessas coisas, né? Demorou um processo contínuo ainda, que acho que continua. Eu ainda tô nesse processo, assim. Sempre tem aquela coisa de vigiar o outro, né? Isso vem socialmente e vem também para as crianças. Você é uma criança e você, sei lá, nasceu menino e tal, há um controle dos outros, né? Do tipo, você fazer alguma coisa que parece muito fora, já é uma coisa do tipo, nossa, esquisito isso aí, hein? Peraí e tal. E você acaba, para não correr o risco de virar um pária social e ser abandonada e ficar sozinha na solidão, você aceita certos padrões porque naquele grupo são meio que... não, se for assim, tá tudo bem, então. Por exemplo, eu já me meti a jogar futebol na vida, assim, porque eu odeio futebol, não gostaria de ter jogado futebol. Nossa, tava naquele churrasco e tal, e vamos jogar um futebol? Tipo, bom, vamos, né, fazer o quê? Eu sou péssima jogando futebol, nossa. É uma coisa que eu nunca faria, tipo, se fosse pela minha escolha, né? Puta, eu sou ridículo no futebol, velho. Eu sou péssimo, sempre fui ruinzão. Eu joguei muita bola. Quando eu era moleque, eu joguei muita bola. Eu era sempre o último a ser escolhido, cara, no futebol, na escola, na educação física. Sempre. Eu era um bom goleiro. Você tem cara de goleiro, André? Tomara que isso não seja uma ofensa, mas vamos lá. Não. Então, mas isso que você falou, Lupe, é interessante, porque o que chamam de socialização antecipatória, né? Você já bota na criança esse papel, você é homem, aí você já dá um brinquedinho lá de ferramenta pro menino, pra ele brincar,
pra menina você dá você é menina, então você vai ganhar uma boneca, uma panelinha de pressão ali de brinquedo, um ferrinho de passar, né? Sim. Por bem ou por mal, essas coisas vão criando essas expectativas na cabeça da criança de que é aquilo que é esperado dela. Sim. Né? E que ela vai ter que fazer aquilo porque, olha, tá aqui, né? Tá dado. É um mundo dado, é um mundo fácil de lidar, porque ele já tá pronto, né, pra você viver dentro dele. O você questionar isso é que traz muita dificuldade, que traz muito esse... Eu, por exemplo, eu cheguei a me adequar e voltei atrás, e me adequei e voltei atrás. Tipo, teve sempre esse caminho de pêndulo para um lado e para o outro, porque eu lembro de quando muito criança, sim, eu não... Por exemplo, os meninos da rua todos empinavam pipa e eu achava que um porra. Eu olhava e falava, mas que saco empinar pipa, sabe? E eu tava junto com meninas sentadas, sei lá, brincando de casinha, qualquer besteira, assim. E achava que... Mas acaba que a gente se adequa também, porque quando você vai para a escola é um ambiente muito cruel, né? E você tem que ter um impulso muito firme para suportar aquela decisão ou aquela vivência que você gostaria de ter nesse momento em que a escola tá te cobrando tanto, né? Mas deixa eu falar uma coisa, escola pra criança é foda pra todo mundo, mano. Pro gordinho, pro magrinho, pro alto, pro baixo, pro branco, pro negro. Os apelidos vão existir sempre, né? Vão existir. Sim. Mas eu acho que, pelo menos, talvez hoje tenha mudado um pouco, né? Quando eu era moleque, nos anos 80, né, começo dos anos 90, era inconcebível, assim, alguém sair do armário gay, né? Sim. Assim, imagino que devia acontecer em algum lugar. E trans, muito, muito pior. Sim. Assim, literalmente inconcebível. Eu imagino o que a pessoa ia sofrer. Né? E aí a gente tem uma coisa que tem que se falar, né? Que eu já li em alguns lugares, diz que a expectativa de vida de mulheres trans, né, no Brasil é coisa de 35 anos, devido a que? Suicídio, violência. Então é algo que é estarrecedor isso aí. Você tem uma taxa altíssima de depressão e ansiedade, né, em pessoas trans. Sim, suicídio, muito. E tem essa questão também de, por exemplo, do gay masculino, porque ele não... porque, por exemplo, eu já vi em grupos héteros, assim, o pessoal discutindo sobre transexualidade, e aí, o que é uma trans? Pra eles é o super gay, sabe? Assim, tipo, ele é tão gay que ele é uma mulher. Super gay. Porra, super gay. E o que absolutamente não tem nada a ver, porque você tem muitas trans que são lésbicas. Justamente porque a preferência ou sei lá, a opção sexual dela não tem a ver com o fato dela ser trans ou não, ou também um trans masculino que é gay também, ele gosta de ficar com homens, mas ele se entende como uma figura masculina, por mais que tenha nascido com genitália feminina, né? Tem muito isso, o escopo é muito grande para trabalhar. Ou seja, assim, se eu estou entendendo certo, seria algo do tipo: existe a genitália, né, que é o que a gente chama de sexo biológico, certo? Sim. Existe como a pessoa se sente, que aí estaria falando em gênero, e tem que tipo de pessoa que atrai que a pessoa se sente atraída. Exato. Tem tudo isso. Inclusive porque tem trans que elas não operam também. Elas vivem muito bem com o órgão em que elas nasceram. Já conversei com algumas assim, tem, claro, os casos das que operam para adequar o corpo àquilo que ela sente, né? Mas tem outras que elas vivem muito, muito, muito bem com aquele corpo que foi dado, até porque tem uma questão que eles chamam de passabilidade. Isso é muito interessante discutir, que é, por exemplo, aquela trans feminina que ela realmente parece uma mulher, sabe? Do tipo, em meio a outras mulheres ou não... Isso, você não desconfiaria. Não daria pra reconhecer. Eu posso usar esse termo que eu acho até meio cruel, mas não desconfiaria. Eles chamam isso de passabilidade, e é conhecido como isso, e não é um fator determinante, porque a partir do momento que a pessoa se sente com um gênero que não foi aquele designado por ela biologicamente, ela já é uma trans, e ela não precisa ter a passabilidade. Às vezes até... Tipo, tem umas que fazem a barba, mas não tem jeito. Vai ter aquela barbinha surgindo no rosto e tudo. Mas são trans, né? Tem aquele corpo quadrado, um pouco mais quadrado, mais masculino, mais forte, mas são trans. Em todo o entendimento dela, ela tem uma vivência feminina no interior dela, né? Tem isso.
É que eu acho o seguinte, quando a gente tá falando de gênero, gênero a gente fala de do que se espera, né? Do que se espera do papel social da pessoa, mas a gente tem que começar a pensar em gênero como identidade, né? Como você se sente, né? Isso assim. Sim. E é interessante, eu pesquisando aqui, eu vi um videozinho bem curto da BBC Kids, né? Que é um programa educativo da BBC de Londres, explicando sobre gênero. E eles falaram bem isso, né? E é pra criança, né? Ele fala, não. Aí eles falam assim, então ele tem um peru, então ele é um menino. Aí o personagem tá explicando, não é bem assim, né? Ele é biologicamente um homem, mas ele vai. Se ele vai se descobrir se ele é um homem ou uma mulher, sabe? Se ele se sente assim, isso vai ser mais tarde, isso faz parte do crescimento. Eu achei legal, achei assim, de uma sensibilidade do negócio, né? Que tá sendo um assunto bem. Que não deveria ser tão delicado, mas é delicado, devido à realidade que a gente vive, pra criança, de uma maneira bem didática. Eu achei bem bacana. Agora, acho que coisa de 2, 3 semanas atrás, né, que gerou aquela baita polêmica, disse que teve um episódio do Sesame Street nos Estados Unidos falando desse tipo de coisa. Né? E aí tá os bandos de fanático, né, falando, não, porque o Sesame Street é não sei o quê e tá acabando com a sociedade ocidental. É comunista. Comunista. Isso é outra coisa que eu acho muito interessante. Né? Quer dizer, até pouco tempo atrás, né, não se falava de transexualidade. Era algo que se falava de gay, movimento gay, mas assim, não se falava quase de trans. E agora, nos últimos, sei lá, 5 anos, que esse tema começou a se discutir bastante. Eu não sei, me parece que isso aí é resultado de certo modo, os gays venceram já. Né? Ou seja, tem homofobia, tem tudo, mas legalmente, por exemplo, pode casar, tem leis para se proteger, e agora caiu tudo em cima das trans, né? Ou seja, é aquela coisa, né? Os reaças que tem que ser levados sempre à modernidade gritando e esperneando, né? Você tem que arrastar os caras para frente. E antes o tema deles era gay, e agora o gay a gente já perdeu, vamos pro próximo que é trans. Cara, Paulo, eu só discordo uma coisa: se você precisa de uma lei para proteger ou para validar, ninguém ganhou aí. Nem quem não faz a lei, nem quem tá lutando pela lei, cara. Aqui tem leis, eu concordo. Não, isso fundamentalmente não deveria ter. Entendeu? Não, eu concordo. Não deveria precisar, né? É igual o dia do orgulho LGBT, que é o cara hoje, quer fazer o dia do orgulho hétero. E ele quer fazer o dia do orgulho hétero. Aí você fala assim, mas você já sofreu algum preconceito por hétero? Do tipo, você não consegue empregos por causa disso? Então você precisa ter um dia do orgulho hétero? Na verdade, só precisa de um dia do orgulho quem tá lutando pra ser, né? Que nem quando o pessoal tenta falar de racismo reverso, que é uma aberração inconcebível. Absurdo. É um absurdo. Né? Não tem sentido. Eu achei muito legal que vocês citaram também os programas que lidam... Que mostram isso para as crianças, porque o que mais a gente percebe é que as crianças elas ainda não entraram de cabeça naquela pressão social, e elas são muito mais receptivas. Por exemplo, eu dava aula de violão num curso de teatro e fazia músicas para as crianças tocarem, e elas me chamavam naturalmente de tia, sabe, assim, do tipo, sem nunca nem ter visto. Viu a primeira vez, bateu a imagem, é tia, e acabou. E elas não têm ainda introjetado essa coisa de não, peraí, isso aqui tá esquisito, tá estranho, sei lá. Elas ainda vão ser estragadas pelos pais, né? Não, exatamente. Ela tem que aprender, né? Ela tem que aprender a odiar, né? Cara, ninguém nasce com isso. A gente ensina. Eu fiz um relato recente que me foi bem emocionante, assim, e eu até precisei escrever sobre isso. Às vezes eu escrevo justamente para externalizar. E eu tinha ido em Ilhabela com meu pai, e eu lembro de ser muito criança e ter um cara incentivando o filho a tacar pedra num casal de homossexuais que estava sentado numa pedra olhando o pôr do sol, assim, sabe? E ele ficou lá, taca, filhão, taca, é isso mesmo, a gente não quer vocês aqui tem família. Isso quando eu era criança, né? Então também era anos 80. E aí eu olhei pro meu pai do tipo, não entendendo, e meu pai brigou, na verdade, com o cara, como assim, isso não é certo e tal, não sei o quê. Só que ele me tirou de lá e falou assim, não vamos ficar aqui não, que não tô gostando disso.
e a gente saiu de lá. E eu lembro de ter ficado bem triste, mas me questionar muito sobre tudo aquilo, porque era um pai catando a criança que devia ter a mesma idade que eu e falando, meu, taca a pedra porque isso aqui não presta. E é isso que elas vão aprendendo, né? Ué, mas isso... Como você falou no começo, é medo, né? É medo do que é confortável. É um menino azul, cara. Quando minha filha nasceu, pô, naturalmente as pessoas deram presentes rosas pra ela. Tanto que a Mariana falou, galera, no chá de bebê, é uma menina, mas não necessariamente você precisa dar nada rosa. Acaba que os brinquedos todos que são direcionados pro público dela são rosas e hoje a cor preferida dela é rosa. Mas é só um exemplo bem babaquinha disso que é pra corroborar o que você falou no começo. Cara, é isso. Teve uma ministra aí que falou isso. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. E se for diferente, assusta. Porque o cara não entende, a pessoa não entende. Mas é o que eu ia falar, cara. A gente tem no poder hoje o pior do lixo reacionário que você poderia imaginar, né? O cara que fala que os filhos dele não são gays porque ele soube criar direito, né? Isso, Ou então preferia ter um filho morto a ter um filho gay, né? Exatamente. Você fala, né? Então, mas bem que caramba, sabendo que há desconfianças do não sei se é o 03, né? Onde lá tem umas histórias estranhas ali, né? Tem as histórias estranhas. E imagina a pressão que esse cara não sofre. Isso daí, nessa família, deve ser, que infelicidade ser essa pessoa. Na verdade. Cara, eu acho que hoje deve ser muito infeliz ter esse sobrenome, velho. Na real. Onde ele foi cair. Se eu fosse, cara, um primo distante, assim, sacou? O cara que mora lá no Acre. Caralho, eu ia mudar meu nome, bicho. Eu falei, não dá não, cara. Tá foda. Cara, se eu fosse aquela coisa, a família separando a Idade Média, eu moro na Itália, lá, não sei o que, tem nome Bolsonaro. Acabei de matar 100 brasileiros. Não, velho, a Covid já tá aí. Ai, não, desculpa, gente, desculpa. Só pra explicar que a gente já entendeu, né? Quando a gente fala o nome do Bozo, a gente chegou a essa conclusão que 100 brasileiros morrem imediatamente. Então a gente tá evitando falar o nome dele. Então, assim, eu acabei de matar 100 pessoas. Cara, vou ligar pra minha mãe lá pra ver se ela tá bem depois dessa. Né? É tipo uma praga, né? Aquele que não deve ser mencionado. Exatamente. Isso, exatamente. Maldição, o inominável, né? Bate na madeira depois, cara. O Voldemort da realidade. Caraca, velho. Na boa, eu trocaria o Voldemort na hora, velho. Eu também. Sem nariz, é até charmoso. Cara... caralho. Agora, uma coisa eu tenho que perguntar pra você. Quando é que você escolheu ser trans? Então, não há uma escolha, né? Na verdade, vários relatos, e a gente também percebe isso, você já tem essa linha de existir desde cedo, né? Por falta de um termo melhor, eu acho, mas assim, você já é isso desde o início. Cabe você ou aceitar isso e viver isso, se você for uma pessoa mais que leve à frente, ou você também se recolher. Eu até acho que eu não sou uma pessoa muito corajosa dentro desse campo, porque o que acontece? Eu demorei muito e eu também fui e voltei várias vezes dentro disso, de me aceitar da forma como eu sou. Eu já achei errado, já achei que eu tava fazendo merda, já achei que putz, não é isso, o que eu tô fazendo, sabe? O que vão pensar e não sei o quê. Esse tipo de coisa. A própria Laerte tem aquele filme dela lá e ela fala assim, as pessoas falam assim, nossa, que coragem. Ela fala assim, eu comecei depois dos 60. Você acha que isso é coragem? Sabe? Ela diz, eu demorei muito, aliás, né? Só um detalhe, eu fiz essa pergunta sendo meio sarcástica, tá? Porque eu acho que ninguém escolhe ser excluído da sociedade, né? Apanhar na rua. Vamos deixar isso bem claro, porque hoje em dia sarcasmo é perigoso, né? Você já falou o nome do cara lá? Já perdeu o crédito, Paulão? Não, eu sou um serial killer, cara. Sou um serial killer em rede internet aí, né? Então, mas o que você falou, né, por exemplo, dessa questão da Laerte se considerar não tão corajosa, né? Eu vi uma entrevista recentemente que é a Laerte entrevistando a Lineker. Né? Sim. E a Lineker tem o que? Acho que 22 anos, é super nova, 24, sei lá. Sim. E ela tá assim, falando, nossa, pra mim é algo encantador isso, né? Você com essa idade já entender, já ter coragem de fazer essas coisas todas, né? E eu acho que ela fala, inclusive, isso, né? Que ela
ela sempre se sentiu muito covarde, sempre teve, sabe, uma pessoa meio medrosa de fazer essa, assumir e enfrentar essa barra, né, toda. Sim. Né? Eu também acho. Muitas vezes eu até desenvolvi aquela teoria das próprias que são contra o movimento, de que elas passam por 3 fases, que seriam os 3 Cs. Isso eu peguei um pouco da minha vivência e do que eu estudei de marketing, que tem lá os 4 Ps, os 4 Ss, os 5 As, sei lá, tem várias teorias que é isso. Aí eu lembro que eu tinha desenvolvido uma sobre covardia, conivência e conformismo, que é justamente você não consegue por covardia, você tem um certo conformismo, na verdade, ao contrário, né? Você se conforma com a situação e no fim você está exercendo a conivência, que é deixar que aconteça com outras esse problema todo delas serem mortas e tudo, porque justamente você passou por essas 3 fases, sabe? Eu acho que são essas fases que tem que ser combatidas. Eu sempre repito porque foi uma coisa que eu desenvolvi pensando muito sobre essa questão, né? De que você pode ter esses 3 passos, mas o interessante é sempre lutar contra eles. Eu me reconheço até dentro de alguns deles, como por exemplo a covardia de nem sempre ter feito o que eu gostaria de fazer, que é ser quem eu sou e tal, me entender assim. Aí você vê assim a facilidade que, como eu falei antes, né? Como nós, como homens brancos, héteros, cis, a gente tem, né? A gente tem é um mundo feito pra gente. É muito feito, assim, Sim. Claro, todo mundo tem suas batalhas pessoais e tudo, mas assim a gente já começa essa corrida aí lá na frente. Lá na frente, Sim, porque tem também tem aquela coisa dos privilégios, né? Por exemplo, o homem branco, cis, hétero, ele tá dentro daquilo que a sociedade é feita para ele, né? Até a mulher cis, branca e hétero já não é nem tanto quanto o homem, assim, né? Ela já tem esse grau abaixo de que, bom, mulheres, né, e tal. Eu tinha pensado num outro... eu discuti uma vez numa reunião de teatro, porque havia uma reunião que a gente ia discutir o futuro do teatro em São Paulo, esse tipo de coisa, e eu sempre, como trabalhei muito pelo teatro, estava nessa reunião. Houve uma discussão, porque tinham algumas trans lá, e houve até uma diretora de teatro famosa que ela falou assim, bom, trans é aquela coisa, né? É aquele homem que acha que só pega a parte boa de ser mulher, de se pintar e de viver dentro da parte boa feminina, mas não pega a parte ruim. Mas, pelo contrário, a conversa foi sendo levada de tal forma a ela perceber e ela voltar atrás no final, porque ela acabou falando uma frase que era o seguinte, não, na verdade, você poderia ter todos os privilégios, porque você seria homem, branco, cis, tal, mas você não, você tem esse lado de ser trans, então você poderia ter privilégios, mas você não tem, você tá lutando para ter privilégio dentro do que você é. Então não é só pegar a parte boa feminina também, tem uma parte muito ruim, até são jogadas muito por baixo, tipo, eu ouço sempre também, nossa, você dá pau em muita mulher que tem por aí, não sei o que, tal, eu falo assim, mas esse é o mote, tipo, é querer dar pau nas mulheres, é querer parecer mais bonita que é, ou não tem nada a ver, como eu falei sobre a questão da passabilidade, é ser quem você é e pronto, né, não é uma competição também, né, não tem porquê. Que você fala de competição, eu lembrei de uma outra coisa aqui, né? Uns anos atrás, eu não vou lembrar exatamente o que foi, acho que... não, é no vôlei, né? Que tinha uma menina trans que jogava pelo... Não vou lembrar o nome dela agora. Ela jogava vôlei e é uma mulher trans. E isso criou uma grande polêmica, né? Falar, mas ela é um homem, ela tem musculatura masculina, né? Como é que ela... É injusto para as outras jogadoras você ter uma mulher trans jogando num time feminino. Sim, teria aí, força física, essas coisas que aí perguntar pra vocês aí o que vocês acham disso. Não, Edinancy, cara, lembra da Edinancy? Isso, eu ia falar isso agora. Edinancy judô, né? Aí, Edinancy, judô. Puta judoca. Cara, era biologicamente, se eu não me engano, era dividido, tinha um pouquinho mais bola pra cá, mas disputava com as mulheres. E aí causou um problema. A comunidade, sem muito conhecimento, mas a comunidade feminina falou, cara, não dá, isso não é mulher.
E teve que fazer um teste para disputar a Olimpíadas, o Pan-Americano. Teve que fazer um teste. Absurdo, eu lembro. Tirar sangue. Pra provar que era uma mulher, né? Pra provar que era uma mulher. O gênero que ela se sentia, o biológico, enfim. Mas isso é algo muito interessante, né? Porque mostra que a sexualidade humana ela é muito mais complexa e rica do que essa coisa homem e mulher, né? Então, sim, a gente também, mesmo a parte biológica, tá? Existe uma gama muito, desde tamanho, sei lá, de seios, bilau, qualquer outra coisa, mas assim, e a parte interna. Não, e a parte interna, assim, isso são tons de cinza. É lógico que existe dois picos, assim, esse aqui é mulher, né? E outro pico, isso aqui é homem. Mas existe o intermediário, e existe gente que está fora de qualquer descrição desse tipo. E aí que entra uma questão interessante, né? Eu dei uma pesquisada nessa questão no esporte, e o que tem acontecido hoje em dia é que eles estão definindo, por exemplo, para uma mulher trans poder competir na categoria de mulher, né, ela tem que controlar o nível de testosterona durante pelo menos 2 anos. E tá tendo uma reação muito forte, né? Achando que é injusto, que é não sei o quê. Agora, pelo que a gente tem visto aí, não tem mulheres trans ganhando tudo por aí, né? Isso não tem acontecido. Ó, sim, a jogadora chama Tiffany Abreu. Só pra mencionar, né? A gente falou dela só pra não marcar o nome aí. Então, o Comitê Olímpico Internacional acho que já permite mulher trans competir desde 2004. Eles vão mudando as regras, alguma coisa assim. Tá? E aí teve o caso de uma corredora do Athlon canadense, que eu não sei o que, McKinnon, acho que é o nome dela. Né? Até uma filósofa, professora de filosofia lá nos Estados Unidos, que ganhou uma competição. E aí foi aquela coisa, né? Começou a receber um monte de ameaça de morte. Sim. Aquele horror lá de internet que a gente sabe como é que é. Sim. O que você acha desse tipo de coisa? Eu acho que a gente vai se adequando um passo de cada vez. Por exemplo, é bem recente até sair transexualidade do quadro de doenças. E a gente está pensando em coisa de 2018 agora, assim, sabe? Tipo, olha o quanto que a humanidade teve que vir para que isso conseguisse ser tirado. Até porque a gente até chegou a ter uma conversa, porque havia o termo transexualismo, mas esse sufixoísmo ele está muito ligado à patologia. E hoje em dia, não, a transexualidade. Da mesma forma que homossexualidade e não homossexualismo. Porque homossexualismo diria que é um doente, é um degenerado, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então eu acho que é um passo de cada vez. A sociedade está se adequando também. Como vocês já falaram aqui, não tem volta. Tipo, no meu entender, e para todo mundo, a gente tá vivendo essa sociedade, não tem volta, a gente só vai avançando. Pode ser assim, continuam morrendo, é uma desgraça, continuam, mas não tem mais como voltar atrás, não tem justificativa, até porque é uma questão que já vem desde a Grécia Antiga. Você já tinha transexualidade na Grécia Antiga, você já tinha no passado, sabe? Bem antes. Né? Muito, muito atrás, com mais ou menos coerção social para que isso fosse jogado para fora do tapete, mas você sempre teve. Isso sempre existiu. Mas é justamente, sim, né, assim, uma analogia que eu gosto bastante, né, para entender o reacionário, né, esse cara que tá acabando com os costumes. Aí também a gente pode falar da questão que eles chamam de ideologia de gênero, né? Eles estão querendo transformar nossos filhos, esses gaysistas malditos, né? Cara, assim, eu acho, assim, o que você falou, não tem jeito. Isso aí, essa caixa de Pandora foi aberta, acabou. Não tem como voltar atrás. Sim. Mas o Reaça, né, ele vai, esse ultraconservador, ele vai reagir, a atuação dele é como de uma fera morrendo, né? O Dying Beast, né? Ele tomou a lançada, ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer, então ele tá agressivo, atirando pra todo lado, correndo desesperado pra tentar sobreviver. Você tem que levar o cara à modernidade gritando e esperneando, né? Essa que é o... Mas isso aí me lembrou, tem o cara que hoje a direita e os conservadores acham que é o maior intelectual vivo. É um cara chamado Jordan Peterson. Né? E esse cara é um professor de psicologia lá no Canadá. E é curiosíssimo, porque por que esse cara ficou famoso? Acho que foi em 2016 que aprovaram no Canadá uma lei sobre identidade de gênero.
Né? E ele ficou assim, incomodadíssimo de ele ser obrigado a usar os pronomes que as pessoas preferem usar. E isso levou o cara a ser o cara mais. Assim, não sei, se a pessoa prefere que eu chame ela ou ele, eu chamo, não faz diferença nenhuma pra mim. O que vai implicar na sua vida chamar outra pessoa de ela ou ele, né? Então, é justamente aquela fera que Mas esse cara virou. Ele quer cair lutando, porque ele quer cair ainda naquela crença que ele tem, porque na verdade ele é um conformado, é isso que eu digo. Tem aquela coisa, tinha um professor meu que ele falava assim, o ressentido é a pessoa mais perigosa que existe. Eu acho que ele é um ressentido por ter um mundo em que ele acredita e que esse mundo está caindo. Olha os incel aí. É perigosíssimo. Ele vai... Mas sabe o que eu acho sobre isso? Até o que a gente falou agora mais cedo. Todo mundo tem seu tempo de aprender. Eu acho que falta muita base para isso. Isso é muito velado. Isso é pouco. O Januzzo falou do BBC Kids. Coloca isso na TV pública brasileira. Você não consegue, cara. Você não consegue. Você falta base. É o que você falou. Conformismo. O cara falou, mano, qual é? Você já ouviu falar? Só macaco. Cachorro velho não aprende truque novo. Tem muita gente que senta em cima dessa máxima para evitar querer conhecer coisas novas. E assim, e outra coisa, cara, existe uma coisa que é muito importante ser falada. Não é porque você entende, porque você convive, que você vai querer ser. Entendeu? A gente vive num país onde a gente tem aquele que senta na cadeira presidencial que é de ultra... O bugio. Direita. Não é porque eu estou inserido dentro do meio que eu conheço pessoas que apoiam que eu quero ser. Ou pelo contrário, nem na época de Lula, nem na época de nada. Mas acontece isso. Cara, eu tô assistindo uma série na Netflix que é como a mídia influencia em julgamentos de atos diversos. Até vou falar isso no final como uma dica aí cultural. Mas é simples assim, um cara foi num programa desses vespertinos da TV americana, onde o mote era: uma mulher ou um homem vão se declarar pra você. Topa, viu? O cara entrou lá e era um homem. E o cara saiu de lá, 3 dias depois ele foi no trailer do cara e matou. Por quê? Porque quando ele apareceu, mesmo ele na televisão, ao vivo, ele disse: não, ó, porra, brigadão, mas eu sou 100% hétero. Quando ele, 3 dias depois, virou uma bolha de como se ele fosse, que ele não aguentou, e pela honra, ele foi lá e matou o cara com 2 tiros no peito. Foi condenado, e até o irmão da vítima diz: cara, isso foi a TV, entendeu? Não tinha que ter criado um circo para poder, porque a sociedade não está preparada para isso. E aí, no final, eu conto qual é isso, mas às vezes as pessoas não estão preparadas, e não é porque você... E aí até uma pergunta. Eu falo apoio? Eu que tô de fora. Você fala, eu apoio a causa. É isso? Você precisa de apoiadores? Como é que funciona isso? Eu realmente não sei como virar e falar assim, cara, apoio aí. Essa pergunta é interessante. É estranho. Pra mim é estranho isso. Sim, até porque assim, a gente percebe que há um medo de se aproximar até da causa. Porque você poderia ter amigos e amigas que fossem do meio LGBTQIA+, né, para não deixar ninguém de fora. Você poderia ter amigos e amigas nesse meio que isso não implicaria em você, mas o medo do julgamento social é tão grande que você acaba se afastando. Eu tive uma experiência que eu guardei muito também, é outra coisa também, ó, cheio de causos, né? Eu vou contar um caos aqui também, de novo. Manda ver. Eu fui para um como é que é? Um navio, sabe? Esses cruzeiros. Cruzeiro? E tal. Fui com 2 amigos do trabalho na época. E lá tinha 2 casais gays que estavam fazendo, e tinha inclusive uma trans que tava com um cara lá, e o cara super de grana, parecia, sabe, um Chiquinho Scarpa, assim, mas que tava com uma trans do lado, de fora, tá? E tinha também esses outros 2 casais gays. Foram os únicos 3 casais que eu vi, ou pessoas dentro, porque nem todo mundo era casal, eu não tava como casal, que as pessoas não se aproximaram. Eles não... A não ser eu, que resolvi fazer uma amizade com eles e acabei conhecendo
pessoal e conversando um pouco com um dos casais, né, na verdade, ninguém se aproximou. Eles ficavam na piscina, sinceramente, eles entravam na piscina, o pessoal ia todo pro outro lado. Como se não vou ficar perto de um gay, porque podem olhar pra mim e parecer que eu sou gay também. Sabe, esse medo. Você sair na foto, na filmagem, mas você quer... Sair na foto, você foi para um... Mas você quer ver um negócio nessa mesma linha? Isso acho que deve ser uns 15, 20 anos atrás, acho que uns 20 anos atrás. Teve, eu acho que foi na Veja São Paulo, né? Foi matéria de capa da Veja São Paulo, eu acho que foi da Veja São Paulo, falando de, assim, amigos de gays. Uhum. Né? E por acaso um dos amigos lá era colega meu, assim, né? Uhum. Então, no ambiente onde eu tava lá, cara, foi aquele bafafá, que o cara tinha amigo gay. Então, você não consegue nem ser amigo mas, da pessoa. Isso não foi em 1970, isso foi em 2000, 2001. Assim, é algo assim... Pô, você para pra pensar que absurdo isso. E foi, você não imagina o bafafá. Ia todo mundo perguntar pra ele, você tem mesmo um amigo gay? Assim, eu tô falando, eu vi isso aí, é bizarro. Mas... Não, assim, porque tem esse lado, né, lógico, né, desse constrangimento, dessa questão toda sabe, que os outros vão pensar, então a pessoa se afasta, mas eu acho que tem um outro lado também, que pra mim, pelo menos eu acho mais complicado, que eu acho que também, levando outra questão também de preconceito, né, questão de raça, até que ponto o homem branco tem que se envolver na luta do movimento negro? Até que ponto o homem hétero, cis, tem que se meter, sabe, nas lutas LGBT, trans, etc. E isso é uma discussão um pouco mais complicada, porque assim, a gente sai um pouco da nossa, não só da nossa zona de conforto, mas eu acho que nem essa questão, a gente sai da nossa vivência. Então, e eu acho que aí entra num terreno mais complicado, né, de conversar, né, de entender até que ponto eu, como homem, cis, hétero, branco, posso e devo, sabe, apoiar ativamente, sabe, a essas causas, né? Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que sim. Eu acho que eu, como homem branco, eu tenho que apoiar a causa gay, eu tenho que apoiar a causa trans, eu tenho que apoiar a causa, sabe, negra, etc. Mas isso é uma coisa de debate, assim, uma coisa meio um terreno nebuloso. Eu acho que o nebuloso, né, não sei, me parece que é aquela coisa do salvador branco, né? Então não é o negro que vai fazer a independência dele, né, a liberdade. Não, é um branco que vai libertar o negro, né? Vai ser um homem branco cis que vai salvar as mulheres trans. Né? Esse que eu acho que é o único perigo, mas eu acho que apoiar... Agora a gente tem que perguntar, saber como é que a gente pode apoiar de maneira mais efetiva. Sim, eu acho que tem aquela coisa que sempre é muito discutida, que é o tal do negócio do protagonismo que eles falam, porque uma vez eu entrei, por exemplo, eu tenho muito da causa LGBT e tudo, mas não tenho da causa negra, né? Não sou preta, então não tenho. E eu discuti uma vez com uma moça que ela era preta, porque ela queria dizer que eu não tinha lugar de fala. Eu falei assim, eu até reconheço, você tem um protagonismo aí. E você pode falar, claro, muito mais com conhecimento de causa sobre tudo que você passou. Eu não estou discutindo isso. Eu quero só mostrar apoio. Eu acho que, assim, dentro de... Como eles mesmos colocam muitas vezes, eu acho que o movimento preto se usa muito bem disso, e o LGBT também deveria usar, que é, no mundo de hoje, não basta não ser homofóbico, sim ser contra a homofobia, sabe? É mais incisivo do que ser apenas não sou. É ser contra, é ver uma situação de preconceito e de agressão na rua e intervir, e não porque você seja, mas porque eu me solidarizo com aquela pessoa que é um ser humano, como eu vejo também, sei lá, alguém xingando uma mulher ou xingando um preto na rua, e eu vou me solidarizar e querer juntar ali para falar, não, isso aqui, meu amigo, você cai fora daqui, senão a gente vai te moer na porrada, sei lá, qualquer coisa assim. Não, você sabe que uma coisa que eu tenho observado, talvez eu acho que a única coisa positiva do governo do Bugio, né, porque fala merda o tempo todo, fala alto o tempo todo e joga merda pra todo lado, né? Acho que é uma analogia muito boa. Mas assim, eu percebi entre colegas meus, assim, né, pessoal mais progressista, não sei o quê, a gente sempre soltava aquela coisa homofóbica, aquela piadinha bem de leve, assim, mas estava lá, né? É aquela coisa ou machista, ou racista, assim. Sempre tinha alguma coisinha assim, aparecia sempre, vazava isso aí, né? Bem de leve, mas sempre vazava. Hoje, assim, isso sumiu, assim.
Ou sumiu não, mas diminuiu muito. E se você fala alguma coisa, e muitas vezes a gente fala, por exemplo, eu fui criado nesse meio, a gente solta essas coisas, então é meio. É difícil a gente escapar disso. Mas aí eu tenho certeza que, por exemplo, se eu falar alguma coisinha aqui, eu sei que o André ou o Januzzi, eles vão me corrigir, vão falar, pô, para com isso, né? Não é assim. Isso, então, eu acho assim, diminuiu muito, pelo menos entre os setores mais progressistas. Coisa assim, há 2 anos atrás tinha piadinha homofóbica, piadinha machista, bem de leve, nada assim, mas agora acabou, assim, ou diminuiu pra caramba. O Reaça vai falar que isso é mimimi, né? Colocou isso. Não, mas acho que se colocou isso como que é uma coisa muito positiva. Uma puta, não. A gente não quer se identificar com essa gente. A gente quer se contrapor a essa gente. Sim. É o que você falou. Se teve um ponto positivo do Nazi ter escancarado tudo isso, é ele ter escancarado para os dois lados, porque na verdade ele escancarou quem realmente tem esse pensamento fechado e essa coisa muito controladora e conservadora, mas ele também escancarou, então é assim, então nós vamos agora brigar mesmo e que se dane, né? Porque até então esse tipo de piadinha rolava e tal, e não sei o que, e agora você olha aqui e fala assim, não, você percebe claramente o que não é certo e o que é certo, né? Perfeito. Tá bem evidente. Né? Você vê a quantidade de fascistinha de armário que apareceu de repente, né? Do nada, aquele cara que você nem imaginava. Inclusive, ídolos que a gente gosta, né? Por exemplo, sei lá, o Morrissey é uma das maiores decepções que eu tive na vida, assim, de ver. O cara que é defensor do direito dos animais me vira uma desgraça daquela de falar contra os estrangeiros, de Brexit, não sei o quê. Você fala, mas quem é você, né? Também. E outro, o gay também, né? O gay, verdade. Vai entender. Cara, eu lembrei de uma coisa aqui, Tem uma coisa... Fala, Paulo. Não, é uma das polêmicas, assim, novamente, aquela reação, o pessoal começa a reagir e eles começam a criar umas polêmicas, você para pra pensar, meio absurdo. Então, uma coisa que tem acontecido muito nos Estados Unidos, e eu já vi no Brasil também, é questão de banheiro público. Que banheiro público usar, né? Eu não sei, assim, num certo sentido, assim, pra mim é absurdo de 2 maneiras. A primeira é, o que é? Vai ter inspetor de Bilal no banheiro? Sim. Bilal. Ou seja... Porra, Paulo, assim, quem usa Bilal, velho? Porra, Bilal. Porra, então, o que você sugeriria, vai? Sei lá, piroca, rola, qualquer coisa. Manjuba. De rola. Cara, acho que o idioma português é bem rico pra sinônimos de piroca, velho. Então tem um monte de palavras que você pode usar, velho. É que Bilal é muito engraçado. Foi mal aí. Por que você acha que eu tô falando Bilal? Porque é engraçado e é mais leve, cara, entendeu? Não, e a outra coisa é a seguinte, né? O argumento dos caras para impedir mulheres trans de entrar no banheiro, né? É que pode ter. O pessoal vai se fantasiar de mulher para estuprar. Isso. Aí eu fico imaginando. Ou seja, você tem um crime que é o estupro, e o problema é entrar no banheiro. Você acha que o cara que vai estuprar uma mulher, ele vai se preocupar com o crime de entrar no banheiro errado? Sim, ele já tá muito além disso, né? Já passou pela cabeça dele coisas muito piores. E você vê que essas desculpas sempre são elaboradas, né? Sempre é muito complicado. Assim, não, o cara vai se fantasiar de mulher pra entrar no banheiro. Porra, mano. Cadê a navalha de Ockham aí? Dá muito trabalho, cara. Dá muito trabalho. Eu já ouvi isso de amigos meus, sabia? Da gente chegar a ter uma discussão ferrenha, assim, e pesada, porque ele falava assim, ele tinha acabado de casar. Eu não quero a minha mulher num banheiro onde vai ter um cara segurando no pau bem do lado dela. Eu falei, não, existem cabines e ele não vai estar fazendo isso ao lado dela, inclusive, tipo, ou ele não, ela, né? Ele não vai estar fazendo isso ao lado dela e tá um absurdo, né? Você tá jogando uma coisa muito... Não, e até que você pensa nesse argumento, não tem nem mictório feminino. Não tem, então, por que vai estar do lado dela? Vai estar lavando a rola na pia, porra? Isso, Que cenário, velho. Vai tomar no cu, porra. Ela não vai nem querer fazer isso. Ela vai estar na cabininha dela. Não, mas o pior dessa história, né? O pior dessa história é o seguinte: até esse momento não tinha essa lei. Tá? Então, quantas vezes a esposa dele não foi no banheiro com uma mulher trans? E ela nem soube, nem ficou sabendo, nem ligou. Sim. Ou seja, foi algo assim. Por que agora, assim, você faz a lei e vai resolver algum problema que não existia, né? É isso. Você cria um problema e faz uma lei. Então, sim, são coisas assim. Eu tava lembrando aqui, né? Quando a gente fala de trans, acho que a primeira memória que eu tenho quando se fala de transexualidade é a Roberta Close.
Ah, é. Vocês lembram dela? Eu acho que sim, eu acho que isso foi um grande passo, viu? Eu acho que, assim, a gente tem alguns marcos na nossa história, que um deles é a Rogéria, o outro é a Roberta Close, agora mais recentemente a Laerte. Então a gente tem esses marcos que são uma reafirmação de que, por mais que a sociedade negue, vem sempre alguém de muita visibilidade e fala assim, não, existe, tá aqui, tá? Assim, e uma Essas três eu considero básica. E eu acho que é uma visibilidade, assim, que é um outro caso, né, que é, por exemplo, da Vera Verão, né, o Lafon, que não era exatamente isso, também. mas assim, mas você vê, era usado nos Trapalhões, mas num papel totalmente cômico, e a piada era ela, né? Sim, ela era a piada ela em si. Ela era a piada em si, né? E que é bem escroto, você vai pensar, né? Mas bom. Isso... Como era o nosso humor anos 80, né? Do tipo, estereótipos e estereótipos. Não, Trapalhões, bicho, era assim, é impressionantemente datado, Trapalhões. Eu gostava muito de Trapalhões. Mas isso... Eu assisto hoje, eu dou risada, mas eu dou risada meio constrangido, sabe? Fala, caraca, eu tô rindo disso, sacou? É totalmente constrangedor, cara. Bom, se bem que assim, os Trapalhões tem uma coisa, cara. Existe um filme que tá provavelmente o pior filme já filmado. Tá? Eu assisti esse filme. Com certeza é o pior filme já filmado. Qual filme é? Que é Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Cara, eu acho que não é o pior filme, não, velho. É os caras fazendo uma paródia de Star Wars. Não, Calma então, aí, qual seria o pior filme? Cara, Inspetor Faustão e o Malandro, velho. Meu Deus. Mas aí vocês estão acabando com um pós-porno chanchada, que é do Brasil, cara. A gente tava falando de um filme fantástico, de dois filmes fantásticos, um que é Os Trapalhões da Guerra dos Planetas. Cinderela Baiana. Aí qual que é o outro mesmo? Inspetor Faustão e o Malandro. Lembra um desse? Inspetor Faustão e Cinderela Baiana com a Carla Pérez. Cinderela Baiana. Cara, Pérola. Velho, se isso não é cinema brasileiro, velho, eu não sei o que é. Não, vou ter que ir atrás. Isso. Agora, voltando aqui ao que a gente tava lá falando. Puta, não precisa ir aos Trapalhões pra você pegar e criar um estereótipo de algo, fazer com que isso seja popularizado e até de maneira jocosa. Cara, a Globo voltou agora com a novela Fina Estampa, onde o Marcelo Serrado é o Cro, que era, na época, foi a primeira figura em horário nobre brasileira, que era um homossexual com os trejeitos caricatos. Super exagerado, né? O personagem virou algo que transcendeu a novela, virou teatro, virou um personagem, e agora voltou essa novela de novo. E aquilo que a gente falou no começo, é um heterossexual fazendo um papel de homossexual. Isso que tinha sido falado no começo pela Lupe, que, pô, se você vai interpretar um homossexual, não interprete, seja. Coloca um homossexual pra ser homossexual, né? Coloque, e aí tem essa novela, tá voltando e tá fazendo. Aí eu te pergunto, isso ajuda ou atrapalha? Isso numa novela das 8, por exemplo. Olha, eu ainda acho que atrapalha, porque ele ainda é uma reminiscência daquela visão de que o homossexual é caricato, sabe? E de que qualquer pessoa que tenha alguma diferença daquilo que é esperado dentro do gênero, ele é caricato. Até porque eu já vi várias, por exemplo, pessoas que são LGBTs e tudo, mas não usam daquele vocabulário que a gente está acostumado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu desconheço as gírias do meio LGBT, sabe? Eu vejo as vezes, ai, mona, não sei o quê, ai, não sei o quê. Sempre umas gírias que são muito próprias, inclusive de quem e gostam, por exemplo, de que gay vai gostar de música eletrônica e ir em balada de música eletrônica e virar aquela pegação. Não precisa ser assim, porque, de novo, é a gente tentar fechar numa caixinha quem já não precisaria estar. A gente não precisa estar em caixinha. Ninguém, né? Aliás, nem vocês precisariam estar. Mas a gente, de novo, setorizar essas pessoas é de novo, voltar a colocá-las em caixinhas e retratar os homossexuais ou qualquer pessoa do meio LGBT dessa forma, de novo colocar num lugar seguro. Ah, ele é aquilo e eu não sou, mas olha como é engraçado, né? Tipo, é você olhar de fora e conseguir apontar o dedo de novo. Tem bem isso. Você ser gay não quer dizer que você vai gostar de Lady Gaga necessariamente. Isso, exatamente. Ou Madonna, né? Que é a grande rainha deles, né? Não precisa. Né? É que aí tem um aspecto histórico, né? Que talvez eventualmente for o espaço onde eles foram aceitos primeiro e aí acaba se associando, né? Então é um processo histórico.
todas essas coisas tem um aspecto geracional, né? Então tem uma geração que, por exemplo, agora já ser gay já não é mais o que era 20 anos atrás. Eu imagino que daqui a 20 anos trans vai estar na mesma categoria. Não estou dizendo que vai estar resolvido os problemas, longe disso. Mas é algo assim, não adianta, o cara, aquela coisa que você falou antes, cachorro velho não dá para ensinar um truque novo pro cachorro velho, né? Então você vai ter que esperar o cara morrer, é o filho dele que vai melhorar um pouco. Sim, A não ser também que seja um cachorro velho aberto a aprender coisas, né? Porque eu tenho amigos velhos e amigas e que elas são super abertas a conhecer todo esse tudo isso e aceitar que a sociedade tem essa diversificação, né? Mas é que esses caras eles estão montados, né, nesse preconceito. Esse preconceito é a fortaleza de segurança deles, né? Não só de segurança, mas como de poder, né? Para ele se sentir superior aos outros. Garante. É uma casca, né? Que aí ele se garante ali dentro, ele consegue ali saber o que ele é, o que ele tem que fazer, como ele tem que agir. Isso dá uma garantia para ele. Não é você estar jogado num mundo onde tudo é permitido e você decidir por si mesmo como agir. Ali você já tem as regras de como agir. E antes fosse tudo permitido, né? Fala, André. Isso vai mudar quando a gente parar de botar gênero ou preferência como sobrenome. O Janus falou aqui, somos 3 homens brancos, héteros. Sou um homem hétero. É uma mulher trans. Virou sobrenome. Para justificar o que você é, para você se diferenciar, para não haver confusão. E aí é o problema. Quando você precisa colocar um sobrenome em cima do seu gênero para não haver confusão, quer dizer que você não quer que haja confusão, porque se houver essa confusão, você pode ser taxado, ou reprimido, ou qualquer coisa que vale. Só voltando lá no início, lembrando de quando tem o manifesto das trans, feito pela Renata e um pessoal, que ela falava o seguinte, que até assim, ela aceitaria que uma atriz, por exemplo, cis, fizesse um personagem trans, se ela, como trans, pudesse fazer um personagem cis também, uma personagem cis. Do tipo, a gente não ter mais esse nome, então seria assim, tudo bem, eu até aceito, mas então eu também posso fazer Julieta, por exemplo, no teatro, e não ser uma Julieta trans, ser só a Julieta, né? E aí sim, a gente teria atingido esse nível, que sim, é o ideal, mas que eu acho que a gente ainda está bem longe e acho que as pessoas se reafirmam só para poder, sei lá, mostrar o seu lado de luta, né? Ou também, né? O seu lado de... Você falou da Julieta, né? Isso e tem orgulho disso, né? Você falou da Julieta, eu já tô imaginando, assim, as guerras aí, né, na internet, o pessoal falando, não, uma Julieta trans é o fim da civilização ocidental, tá tentando perseguir os héteros que são tão sofridos e perseguidos. Olha, coisa assim. Eu só falo uma coisa, galera. Não precisa de Julieta trans pro fim da civilização ocidental. Essa coisa já tá acabando mesmo. Essa coisa já era. Acabou, cara, entendeu? Já era. Entre o fugir e a pandemia, né? Só lembrando uma Seria coisa. Lindo como o último prego. Só uma coisa, por exemplo, o pessoal fala do declínio do Império Romano. Durante o Império Romano, no declínio, ninguém achava que tava no declínio, não, cara. Eles estavam muito bem lá. Só dá essa dica aí, né? Então, civilização ocidental, acabou. Declínio é uma análise a posteriori, né? Exatamente, né? Só fala quem já passou. Né? Então, só um recadinho. Mas isso aí, só um recadinho, né? Ô, Reacinha, seu mundinho de merda acabou, velho. Já era. Você está em extinção. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que principalmente quando o pessoal trans escreve, eles mudam os pronomes. Por exemplo, em inglês eles criam novos pronomes. Então, he, she, ze. Em português eu tenho visto muito a questão de colocar o X. O E ou o X, né? Ou o E também. O E, o X. No inglês também usa o they. Eles estão usando muito they, mesmo no singular, para não se referir a gênero nenhum. E aí tem um negócio, quer dizer, a nossa linguagem, principalmente as línguas latinas, porra, a questão do gênero tá embutida na linguagem, né, fortíssima. E aí eu lembro um livro de ficção científica, da Ursula Le Guin, eu vou recomendar um outro dela, que é Os Possuídos, né? Os caras têm lá, escrevem um idioma novo, onde não tem gênero, né? Não tem gênero no idioma. E aí, assim, aí tem uma passagem lá, que os caras lá do planeta, que é os Estados Unidos, vai.
hoje, né? Ele vê assim e fala, poxa, eu sempre achei que essa pessoa fosse homem. Por que não? No caso era uma física, né? Todo físico é homem. Então, e aí, como eu não sabia o nome, então se você não tem essas preposições, acho que é uma coisa bem interessante. Eu acho que eu não sei qual que é a viabilidade, eu não tenho opinião bem formada sobre isso. Mas eu acho que uma hora a gente vai ter que acabar com essas coisas e... Sim. Eu passei a usar isso. Quando eu escrevo, eu fiquei usando muito o X. O X me parece que ele não é adequado para a pessoa que tem deficiência visual e que vai ter que ter um aplicativo lendo para ele. Então, Exatamente. indicaram que o E substituísse. E aí eu tenho usado muito mais recentemente o E para falar sobre gêneros, mas nem é até por uma questão de que eu esteja ainda nesse momento e tudo, mas por tirar qualquer coisa de gênero da minha escrita. Por exemplo, amigos são amigos independente, ou amigas, então são amigas. Para não querer colocar um na frente do outro, porque sempre vira aquela coisa. Amigos e amigas, o feminino vem sempre no segundo. Eu pego e coloco no E e coloco todo mundo junto, por causa de uma mínima coisa, mas porque eu acho que ainda assim eu tô treinando a minha mente para não fazer diferença entre cada uma das pessoas, sabe? Porque Então, quando a gente leu o negócio lá, a gente já tá fazendo um monte de hipótese antes, já tá pensando, já tá fazendo um monte de preconceito sobre a pessoa, né? Porque já é esperado que a gente também veja se é um homem ou uma mulher, como é que é, né? A gente já lê isso com a expectativa, né? Exatamente. Tem um mundo de um cliente meu, cara. Hoje tá no WhatsApp, enfim, você consegue escrever assim. Mas são caminhoneiros. Abre o Word aí, se tiver no computador, escreve caminhoneira. Ele vai te autocorrigir. Porque não, pro Word, não existe caminhoneira. E caminhoneira é usado como um pejorativo. É uma caminhoneira, uma sapatão, sabe? E aí tem isso, né, cara? De mudar acaba virando aquele estereótipo da lésbica do cabelo bem curtinho, que usa camisa xadrez, largona e tal, né? Essas viram as caminhoneiras. Meio máscula, meio masculinizada. Sim. E o incrível é saber que existe até uma caminhoneira trans, que eu já vi uma entrevista com ela, um pequeno documentário, e ela é trans e ela dirige de salto e ela é caminhoneira. Que era um caminhoneiro homem, um rapaz, e ele hoje em dia... mas que os filhos têm muito medo dele andar assim, ou dela andar assim, né, desculpa, dela andar assim, por causa desse meio, justamente, caminhoneiro, né, pra ter alguém desse meio, desse jeito lá dentro. Uma coisa que eu queria ter pego aqui, inclusive, eu tentei conseguir mais um convidado que fosse um homem trans pra pegar esse outro lado, né? Mas não deu. É porque são mundos diferentes, você acaba vendo, né? O mundo da mulher trans e do homem trans são processos bem diferentes, né? São bem... São análogos, mas eles têm suas peculiaridades que são bem interessantes. Gente, eu lembrei aqui, eu vou citar de uma maneira bem mal feita a Simone de Beauvoir. Essa frase é bem clichê, é muito usada, né, pelos movimentos feministas, né? Mas é do Segundo Sexo, o livro dela de 49, que é mais ou menos isso, né? Que ninguém nasce mulher, né? Você se torna mulher. E eu acho que isso também vale no caso do homem. Você não nasce homem, você se torna um homem. Na minha concepção, isso tem muito a ver com essa questão de gênero, né? Você não nasce um gênero, você se torna esse gênero. É uma questão de criação, não de criação não no sentido, você foi bem criado, não. Da sua própria criação, da maneira que você se desenvolve com a vida, de crescimento, né? De amadurecimento, de aprendizagem, você entende o mundo em volta de você e você se entende, né? Você sabe quem você é. Eu acho que gênero fica bem por aí, sei lá, posso estar errado. Sim, é aquilo que a gente estava falando das crianças serem muito mais abertas a entender quem você é, porque elas não tiveram esse massacre social por muitos anos ainda para ter que se adequar, né? Então elas estão muito mais do tipo, seja o que você quer ter e dane-se, né? Quanto mais novas, mais abertas a isso. Quanto aos homens trans, eu até também peço desculpas, porque eu sempre trago exemplos de mulheres trans que eu conheço muito mais, né? Até porque parece que tem uma porcentagem, sim, de que existem mais mulheres trans do que homens trans. Mas... E eu acabo conhecendo muito mais, da minha vivência também. Então, muitas vezes, talvez, o que eu fale não abarque coisas que eles possam estar vivendo, né? Muitas coisas são parecidas, claro, mas há todo um outro... Também há uma outra vivência que pode ser muito particular para eles, né? Sim, com que eu talvez não consiga saber, não vou ter nunca como saber. Eu sei que, por exemplo... Na hormonização tem uma coisa muito dolorosa, que parece que os hormônios dão um probleminha no útero, dá uma certa empedrada.
Parece que a hormonização para caso de homens trans parece que é muito mais pesada nesse sentido de dor. Entendi. Assim, sabe? É só quem quer mesmo, porque ele é muito dolorido. Quem sabe num episódio futuro a gente consegue aí alguém pra falar com a gente e explicar esses detalhes, essas questões com mais detalhe, né? Com mais conhecimento de causa. Ia ser ótimo. Gente, vamos caminhando aqui pro encerramento. Meus amigos, considerações finais. Que rufem os tambores. Eu posso falar. Foda-se. Minha consideração final é foda-se. Sai da sua zona de conforto, cara, entende? Não é o seu mundinho que importa, mano. Vambora. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Todo mundo tem espaço. O lance é a gente ser sociedade, entendeu? A gente tá vendo agora no momento de pandemia que as pessoas estão se isolando mais psicologicamente do que além de fisicamente e se transformando numa bolha de segurança que, cara, não vale. Eu tenho um sincero medo de quando a gente puder caminhar livremente na rua, porque isso transformou a gente, de verdade. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais escondidas porque elas não podem olhar mais na cara dos outros e aí eles continuam com as suas opiniões. E isso está transformando algo que já era hiper nocivo, que é uma rede social, uma rede de opiniões, em algo que pode partir para guerra, para extremismo, mas assim, destruição. Bora todo mundo junto, caralho. Foda-se o sobrenome, nesse caso. Tirando aquele sobrenome lá com B que a gente não fala mais depois. É o bugio, né? É o bugio. Bom, a minha consideração final é o seguinte. Eu vou dizer um lema que existiu na Ucrânia. Isso eu tô falando na época da Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, tinha um movimento anarquista muito forte. Tá? E os caras eram bons, né? Que eram os maquinovistas. Em função do nome do cara era o Nestor Makhno. E a bandeira deles era uma bandeira preta e estava escrito nela lá, em russo, né? Que era contra os opressores, com os oprimidos sempre. Eu acho que isso é um bom lema pra gente viver. Porra. Uhum. E maquinovistas é um nome sensacional, velho. Maquinovista. Sim. O que você é? Eu sou um maquinovista. Pô, muito doido. Cara, eu meio que vou na onda de vocês, né? Quando o André falou assim, tem espaço pra todo mundo. E outra coisa, eu acho que, novamente, né? Assim, eu tô numa zona de conforto. Mas, se você tá numa situação dessa, você não tá sozinha. Você não tá sozinho, sabe? Tem outras pessoas que passam pelo seu problema, provavelmente. E uma coisa é clara, velho. Juntos nós somos mais fortes, sacou? A gente tem essa macacada aí no poder, né? Esse bugio. Gritando, falando um monte de bosta, sacou? Mas vai passar, vai cair. Pode ser agora, pode ser daqui a 2 anos. Vai passar essa desgraça, sacou? E vamos, sabe, tentar fazer algo de bom com isso, né? Porque, olha, a gente pode não estar do fundo do poço, cara, nesse sentido, mas a gente tá bem próximo dele, cara. É o pior cenário possível, né? É difícil imaginar algo pior que isso. Não, a gente tá no fundo do poço e colocamos uma retroescavadeira no fundo cara, do poço. Total, a britadeira tá tentar chegar mais fundo ainda. Daqui a pouco a gente chega na China, cara. Caraca, velho. Lupe. Bom, eu achei assim, sou muito grata pelo convite, adorei a conversa, muito grata pelo convite. Eu acho que atitudes como essa e de abrir para esse tema é muito importante, porque quanto mais a gente tiver ele sendo exposto, sendo discutido, mais a gente vai conseguir com que pessoas que não têm conhecimento algum e simplesmente compram ideias que já são fornecidas para elas de outra forma, entendam que não é bem assim, sabe? Tem uma coisa tão bonita que é aquela coisa do live and let die, né? Sabe? Viva e deixe viver. Tipo, deixa viver. Por que você tem que ter o controle sobre a vida do outro, se cada um vive da maneira que quer, né? Experimentar a liberdade é uma coisa tão boa, por que você não permite isso para outra pessoa, né? E eu acho que é bem isso, assim, do tipo, sejamos livres, vivemos como queremos e como aceitamos e como tudo, né? Vamos viver, simplesmente. É isso aí. Pô, excelente, hein? Bom, pra encerrar, a gente sempre faz umas recomendações culturais, né? Alguém quer começar? A gente indica aí livros, filmes, o que seja. Bom, posso começar então. Eu vou recomendar, aqui primeiro eu vou começar com uma autora, o pessoal que escuta a gente já sabe de maneira bem clara, né? Eu e o Paulo, a gente gosta muito de sci-fi. Tomara que eu não esteja roubando uma recomendação do Paulo, que é possível. Eu vou recomendar a Ann Leckie, que é uma autora de ficção científica muito boa. Em todos os livros dela, ela aborda de uma maneira ou de outra a questão trans, ou a questão de gênero de maneira mais ampla, né? Ela tem uma série, ela tem 4 livros publicados só. Os primeiros 3, né, que são de sci-fi, né, que é o Ancillary Justice, Ancillary Sword e Mercy, são muito bons. Tem o Provenance, que é legal.
E ela recentemente soltou um outro que é de fantasia, que chama The Raven Tower, que é, puta, excelente esse livro, me surpreendeu bastante, assim. Fazia muito tempo que não lia algo tão bacana. Que legal. Outra coisa que eu vou recomendar são 2 canais de YouTube. Um brasileiro, que é o Tempero Drag, que eu acho que já é bem conhecido, né? Que é com a Rita Von Huth, né? Que é muito bom, né? Não vou nem falar, não, só vai lá e assista. E o segundo é um canal gringo, né? Aí pra quem fala inglês, que é da Jessie Gender, que é uma mulher trans que ela só fala sobre cultura geek. E ela é especialmente fã de Star Trek. Eu, sou bem suspeito também de falar sobre isso, né? Então, mas o canal é muito bom, né? Perdi a referência, desculpa, é uma piada interna nossa aqui. Star Trek pra mim e nada é a mesma coisa. Pois é, né? Infelizmente. Mas ela não fala só de cultura geek, ela também fala de coisas da condição dela como mulher trans hoje. Mais uma última referência, assim, de música. Não vou recomendar as bandas da Lupe, porque ela mesma vai fazer o jabá dela, né? Então eu vou deixar ela falar sobre isso, né? Mas, bom, a gente já falou da Lineker e vou recomendar também, pra quem não conhecer, As Bahias e a Cozinha Mineira, que é muito bom também. E só pra finalizar, vou dar um salve pra um amigo meu, Caio Shinzato, que me deu umas dicas aqui pra gente conversar, né? Infelizmente não pôde participar, mas fica um abraço. Bom, eu gostaria de indicar o seguinte, assim, para quem está muito interessado sobre o tema que a gente discutiu, existe uma autora que chama Judith Butler, e ela é autora da teoria queer, e ela é praticamente uma referência nesse campo, e é muito importante ver o que ela tem a dizer, porque ela, inclusive, discute sexualidade num ponto muito amplo, inclusive, assim, por exemplo, de termos várias vaginas no corpo e pessoas, sei lá, você entender que cada dobra sua também pode ser um elemento de prazer ali e tudo, entre outras coisas. É uma coisa muito libertária e muito boa. Então, Judith Butler, autora da teoria queer, procurar os escritos dela, eu acho muito legal, pra gente poder abrir a cabeça e sabe, entender toda essa dinâmica. Indico quanto a filme, eu assisti um que eu preciso indicar. Ele é muito pesado, porque ele tem umas cenas muito fortes lá, mas ele chama The Nightingale. Aqui ele foi lançado como O Rouxinol, mas ele mostra muito como é a posição da mulher dentro de uma sociedade. Ele se passa na Nova Zelândia, quando a Inglaterra dominou a Nova Zelândia. É pesadíssimo o filme, mas é muito bom e eu recomendo. The Nightingale, o Rouxinol. É um drama com uns toques quase meio de terror, assim, de tão violento que é o negócio. Mas ele é gratificante. Quando termina o filme, você se sente uma pessoa liberta. E também vou indicar as minhas bandas, se vocês quiserem saber de música. Eu tenho a Porno Massacre. É uma banda que já tem 13 anos. E ele é um glam punk, tem um quê de metal ali no meio e tal. E tem a minha carreira solo também, que é General Sad e os Anti-Rockstars, que os Anti-Rockstars são meus amigos que compõem a banda que tocam comigo. E ela, inclusive, discute até mais as questões de trans. A gente tem uma música que fala muito sobre isso. Então, General Sad e os Anti-Rockstars e Porno Massacre. Podem procurar, tem YouTube, tem nas plataformas. E agradeço muito a oportunidade. Valeu, galera. Só lembrando que a Judith Butler foi aquela que ela esteve no Brasil, acho que uns 3 anos atrás, e aí foi o pessoal protestar contra ela. Foi assim uma coisa vergonhosa, né? Foi freak show, total. Foi algo assim que lançou o nome do Brasil no lixo, assim. Foi um dos primeiros eventos que lançou o nome do Brasil. É isso no mesmo, lixo, né? Infelizmente. Bom, beleza, aí, André? Vou com 2 dicas aqui. Primeiro, de novo, vou falar com essa galera mais nova. Assistam um filme, já foi pro cinema, já tá em todos os streamings. Clube de Compras Dallas. Esse Demais, filme é sensacional. Bom, primeiro que ele ganhou tudo de Oscar em 2014. Ganhou com Matthew McConaughey como melhor ator, com Jared Leto como coadjuvante, melhor maquiagem, roteiro original, melhor filme, melhor montagem. Sensacional. Eu acho, na minha opinião, que o Matthew McConaughey ele ganhou como melhor ator por causa da transformação corporal dele, mas pra mim, Jared Leto, no papel dele de uma trans, foi sensacional. Aquilo foi, pra mim, foi uma alteração de personagem e tal, que vale a pena muito assistir. É um dramão, o negócio é pesado, cada personagem tem o seu momento pesadão na história. Vale aí, galera que não viu, 2014, esse filme aí tem 6 anos, mas pra mim é sensacional. E a série, que eu até comentei um pouco aqui no podcast, na verdade é uma série, desculpa, é um documentário chamado Condenados pela Mídia, Netflix. E assistam o segundo
o primeiro episódio, que chama Talk Show e Assassinato, que é essa sobre o homem que revela sua paixão para um amigo num programa de TV, e dias depois ocorre um assassinato e esse cara mata o outro. Fala muito sobre a mídia influenciando nas decisões de tribunais, opinião pública, mas para mim fala muito mais sobre isso que a gente conversou, que é as pessoas com medo de estarem associados a uma coisa ou outra, e aí tomam medidas extremas, que são desde ensinar errado os filhos, alertar coisas, fazer piadinhas, ou mesmo chegar ao extremo de assassinar outra pessoa. Ou tacar pedra, né, André? Ou isso. Né? Eu tenho duas recomendações, né? O primeiro é um livro de uma autora de ficção científica espetacular, que eu gosto muito, que é Ursula Le Guin. Eu acho que eu já devo ter recomendado coisa dela. O livro, esse em particular, né, é o livro The Left Hand of Darkness. Tem tradução em português aqui brasileiro, que é A Mão Esquerda da Escuridão, né, editora Aleph. Por que é relevante? Essa autora, ela tem um universo, ela criou um universo dela lá, e esse universo tem assim, vários planetas, e assim, basicamente tem uns alienígenas povoaram vários planetas com humanos ali, e fizeram experimentos sociais, né? Esse planeta em particular, que é o que eu trato desse livro, é um planeta onde toda a população é hermafrodita, então ela pode ser homem, mulher, e pode variar, então ela pode, de repente, encontra com outra pessoa, e aí ela vira uma mulher ou vira um homem, aí vai depender da reação química que tiver lá, não sei direito. Então, é um livro de 69, né? Ou seja, não é nada algo recente, mas ela trata de vários temas que a gente discutiu aqui. Legal. Tá? É um livro que eu recomendo bastante. Um outro, é um artigo do BuzzFeed de alguns anos atrás. Quem está em São Paulo faz mais algum tempo deve lembrar de uma figura que era conhecida na internet como Fofão da Augusta. Ah, sim. Ah, boa. Não é trans, entendeu? Não é trans, certo? Mas é um artigo maravilhoso, assim. Era uma pessoa que eu sempre vi durante anos, 20 anos, eu vi aquela pessoa. Eu sei que pessoa é essa, assim, eu tinha uma curiosidade, tudo. E ela, infelizmente, faleceu, essa pessoa, né? Não é trans, mas assim, ela tá naquele meio. Quem conhece São Paulo sabe que onde ela tava é onde tem o pessoal trans, pessoal gay, aquele centro de São Paulo progressista, né? E é um artigo muito emocionante, assim, muito bonito esse artigo. Então, procurem aí Fofão da Augusta e BuzzFeed. O que vocês acham desse artigo? Beleza. Bom, novamente agradecer a presença ilustríssima aqui da Lupe. Escutem o trabalho dela, que é excelente, né? Eu tive o prazer de tocar com ela num festival, que acho que foi no passado, se não me engano. Né? Foi muito bom. Né? Novamente, então, olha o material. E é isso aí, galera. Terminamos aqui mais um episódio do Quina do Mundo. Muito bom, valeu. Até mais, Até pessoal. mais. Valeu. Falou. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. Thank you.